Welcome to Copenhagen. Chegar na Dinamarca é chegar num país de primeiro mundo. A arte de carregar a mala e filmar ao mesmo tempo. Os países nórdicos como um todo são bem conhecidos pela qualidade de vida que possuem. Existe uma teoria de que também em países frios e nórdicos também as pessoas são de alguma forma mais reservadas, não são tão expansivas como a gente é. Mas a gente vê isso como um todo, né? Tipo, fala assim, é o povo, mas o povo é feito de indivíduos e cada um é diferente. A gente chega com esse pré-conceito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vai lidar com pessoas. Então a gente está vindo para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer em 8 países. Encontrar pessoas que vejam o nosso desafio como desafio deles também. Agora eu acho que a chave nossa é entender como que a gente vai se conectar da melhor forma possível com elas. Será que isso vai ser positivo pra gente? Será que isso vai ser negativo pra gente? Será que a gente vai ter alguma dificuldade? Logo no nosso primeiro dia em Copenhagen, a gente já vai encontrar o nosso ponto de conexão com a collab que a gente quer gravar aqui. E a gente vai agora atravessar a cidade para conhecer a Anja, que é uma cantora e a professora do coral que a gente convidou aqui da Dinamarca para participar da nossa collab, né, amor? Antes de chegar em Copenhagen, a gente pesquisou um pouco da cena local e no meio das nossas pesquisas a gente encontrou um coral que é um coral um pouco diferente. Eles usam a palavra orgânico para falar sobre o que eles fazem, como eles cantam. Hi! How are you? I'm good. How are you doing? Happy to Finally meet you! We're just grabbing a coffee. E a Anja acabou de chegar também, a gente está pegando um cafezinho para começar a conversar e se conhecer, entender tudo que vai acontecer nessa nossa collab. Adoro quando as pessoas são legais, já conheço e já estou achando ela legal. Tak. So, what are your plans for like staying in Copenhagen? Like, You? You're the plan. Just you. We want to do all sorts of, like, combine all sorts of arts. And here is the choir, and we'll think of all the different things that we can do. okay, I have so many ideas. Like, what should we do? Like, should we do it with this choir or what song and what? And then you told me about your idea about this building up or people joining and becoming a group, and then I thought of a circle song that we actually improvised. Trabalhar com expectativa é sempre um problema. A gente tem as nossas. As pessoas com quem a gente encontra também têm as deles. Esse momento de sentar numa mesa, um olhar no rosto do outro, mostrar referências, tentar desenhar alguma coisa juntos, se propor a isso é uma forma de, muito sutilmente, a gente começar nossa troca, a gente começar nossa conexão com alguém. So here we are super open to everything, like all the ideas that you have, all the possibilities on where. I think we have some suggestions, and maybe you want to go and see them in those places, you know? Ela não sabe muito bem como as coisas vão acontecer, mas ela está muito disposta e animada para fazer a coisa acontecer. Isso impulsionou a gente também um pouco mais para frente, no sentido de, então vai rolar. É que acaba sendo contagiante, né? Quando você vê uma pessoa que acredita na sua ideia e tá animada
com a proposta que você fez, acaba fazendo com que você fique mais animado e mais confiante ainda, né? Só que a gente não esperava que essa reunião fosse continuar. E foi aí que a gente foi surpreendido pelo que ela propôs. Agora a gente vai conhecer o coral. E eles não sabem que a gente tá chegando. Eles não sabem que a gente vai assistir o ensaio. Então vai ser, tipo, divertido, né? Eles não saberem que a gente tá vindo hoje. Yes, yes, yes. Ok. É uma surpresa atrás de surpresa, porque não são 5 ou 6 ou 7 cantores. São mais de 20 pessoas no grupo. Isso é incrível. They're not professional singers. No, they're not. They're all types of professionals, but not professional singers. They are doctors, psychologists, teachers, managers, homestaying moms, and students. A grande surpresa para mim hoje foi ter descoberto que esse coral, ele é multicultural. There's a lot of expats also in this choir, like international people that they came here, and that was the first network that they got, you know, through the choir. So it means a lot for them to be a part of it. É legal ter um grupo aqui que concentra pessoas de tudo quanto é lado do mundo e que aqui eles se juntam para fazer arte. So it's like we are all connected through something, and this something is our voices and our talent and our passions. So that's kind of the idea that we have, but we're always open to different things. So also if you guys have more ideas. E esse coral, como tem gente de muitos outros países, nem todos eles falam o dinamarquês fluentemente. E essa é uma coisa especial do conceito desse coral, que as pessoas não cantam numa língua específica. Elas cantam emitindo sons. Isso faz com que todo mundo, de fato, possa estar naquele coral cantando, independente de onde ela seja, independente do idioma que ela fale. Yes, I will sing a little melody and then you repeat after me, okay? So me and Anya, we met in the end of 2014. From there we started singing together, and we just discovered that we have this amazing connection when it comes to vocals. And we made this band called The Art of Escapism, which is completely improvised. And that's what we do also in concerts. And from there we started a choir called the Organic Choir, which is an improvising choir. And Anya had also this modern vocal ensemble, MVE, that we sang with today. In an organic choir we improvise only, but we also encourage people to just improvise not having any idea, you know, like just joining what they already hear. This choir is called Modern Vocal Ensemble, and this is a little bit different from that because we are kind of giving them ideas. So we are improvising and using the choir like we use the loop stations in our music with the loop. So actually that's just the organic version of the duo that we have and the music that we have, which is improvised. The name of the song is Havet, and it means the ocean. Okay. And it's in Danish and Swedish and Norwegian. And the meaning of the lyrics is, take me to the ocean and let it enwrap me completely. Take me, just take me to the ocean. How many times do I have to tell you? Because I want it to enwrap me fully. Você está se divertindo tanto quanto eles? Muito, mas eu tô mais emocionado, assim. É que é muito bonito, né? É que é muito bonito, Tô mais... É isso. Vai ser linda essa collab. Temos um coral, temos um grupo de artistas, agora a gente precisa definir onde é que a gente vai filmar.
Como em todas as cidades, a gente só tem 7 dias para filmar a nossa collab aqui. Nessa época do ano em Copenhague, o clima é muito instável. Às vezes tá sol, de repente entra uma nuvem, fecha, cai uma chuva. Daqui a meia horinha abre o sol de novo. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar num mesmo dia. Nosso plano hoje era sair buscar locação para a gente gravar o coral. A gente estava pensando em achar alguma coisa pela rua, um espaço público, aberto. Só que chuva. Mas como tudo em What If Collab é sempre uma grande surpresa, coisas improváveis acontecem. Olha a mensagem que eu acabei de receber da Anya, gata. A Anya é muito fofa, ela mandou uma mensagem muito linda, falando que não para de pensar na gente e que ela teve um sonho essa noite, que a gente tava gravando no apartamento da Lou, que é a dupla dela, né? E que tava todo mundo usando casaco quente, que tava um ambiente bem escuro, com várias velas ao redor do piano, tomando chá e cantando. O que não é nada mal, porque é uma coisa bem Danish, bem hygge, como eles falam aqui. E aí, por que não, né? Por que não a gente fazer isso? Vai que esse sonho dela fique legal. Então quer dizer que a Anya sonhou o nosso roteiro. A Anya sonhou o nosso roteiro. Mas será que esse sonho vai se tornar realidade em What If Collab? Vamos ver. Perder um dia de 7 possíveis é sempre uma coisa que a gente não quer. Mas por outro lado, a gente também tem que entender que as coisas têm um tempo para acontecer e nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Mas o importante é saber aproveitar o melhor possível o pouco tempo que a gente tem. Faça chuva ou faça sol, a gente vai visitar essa locação. Hoje é dia de visitar a primeira locação com a Anya na casa da Lu. Pegou a chave? Sei que eu tô sempre o quê? Passa à frente. E eu agora vou comer minha torrada de arroz com chocolate, que eu sou bem saudável. Esse aqui não tem glúten, amor. Esse aqui é saudável. Você viu aí o endereço? Você que tava vendo. Vamos por aqui é gostoso. Onde estamos indo? A gente tá indo pra um bairro que a gente não conhece ainda, que chama Nørrebro. O apartamento da Lu, possivelmente a nossa locação, temos 2 possibilidades nele. Ou o rooftop, que parece que é lindo, dá pra ver bastante da cidade, ou o próprio apartamento. De acordo com o sonho da Anya, a gente gravaria no apartamento. E de acordo com a temperatura e com o tempo dessa cidade, que é extremamente instável, possivelmente a gente grave no apartamento. Mas vamos descobrir agora, em 3, e 2, e 1. E corta para... Yes! Whoa! No way. This is beautiful! Wow! The rooftops! Unbelievable. Nossa, não dá pra acreditar nisso aqui. Wow! O rooftop da Lou realmente é maravilhoso. Tem um skyline da cidade, funcionaria muito como locação. Demais. Só que a gente tem 2 problemas principais se a gente decidir filmar aqui. Go guys, singing! Primeiro, quantidade de vento. E isso é uma coisa que a Anya tá muito preocupada. Dá para notar que ela tem bastante carinho e bastante preocupação com relação à qualidade do áudio que vai sair. Omslut mig tills du förstår att jag vill försvinna i... E a segunda coisa é o frio, porque para filmar no fim de tarde, a gente sabe que as pessoas naturalmente vão sentir frio. But how about the weather Wednesday night?
because it's gonna be like cloudy but sunny until 5 o'clock. and then it's gonna rain. Mas é uma possibilidade. Agora a gente vai descer, a gente vai no apartamento. Se tudo der errado, o apartamento da Lu também é bem bonito. Daria pra fazer lá. Mas a Anya trouxe mais uma ideia, que é de gravar num estúdio de áudio mesmo, que tem aqui em Copenhagen, de um conhecido dela, que a gente não faz a menor ideia se funciona. Mas com certeza um bom áudio a gente vai ter se a gente gravar lá. Então amanhã a gente vai lá dar uma olhada pra ver qual das duas opções é melhor. Então, boa noite. Boa noite, com muito chazinho e tchau, frio. Pelo pouco que a gente tem vivenciado de Copenhagen, é muito fácil sentir que não só é uma cidade muito organizada, muito didática, muito prática, e as pessoas também têm uma ordem própria. Parece que tá tudo certinho, todo mundo sabe o que deve fazer, respeitando a ordem, respeitando as regras, o que é incrível, que faz com que esse país funcione de forma quase que perfeita aos nossos olhos. E lá vamos nós nesse dia que já choveu, já fez sol. Vamos enfrentar este frio dinamarquês para visitar mais uma possível locação para nossa gravação. E hoje é dia da gente visitar um estúdio do outro lado da cidade. Bora! Ih, perdemos. Tá ventando bem? Hoje tá. Ele vem que ajuda o penteado. Vamos procurar agora esse lugar aqui que tá difícil. Eu bati na porta. Mas o vento também bateu. Em mim. Caceta, que vento é esse, gente? Nossa senhora, ainda bem que a gente não vai gravar hoje. E espero que a gente não grave do lado de fora, porque tem que falar assim, ó. Ah, nada, chama aqueles documentaristas que gravam pinguim na Antártica. Mas eles põem o áudio depois. É que Pinguim não faz barulho. pinguim não pia, né? Pinguim não canta. O pessoal só capta vento. Pra captar vento eu sou bom também. Olha, pelo que tudo indica, deve ser aqui. Levanta aqui e... Deve ser aqui. Brasileiros são presos por invasão de domicílio. Manchetes em Copenhagen. Há tempos não se via um crime. Tá estranho, não é? Meio que... É uma casa isso aqui, amor. We came actually to see the studio and to talk to him. Do you have an appointment? Yes. Essa aqui é uma das possíveis locações pra gente gravar, que é um estúdio aqui em Copenhagen. Talvez a gente grave aqui, será? Olha, o lugar é bonito, realmente, é legal. Mas a gente vai ter trabalho aí. A gente vai ter o trabalho físico de transformar aquele ambiente num set e também esse desafio de gravar, porque eu acho que ele está pensando, como é que se grava um coral? O coral se grava parado. Tá? Ele deve... Todo mundo ali vai. Tá pensando em áudio, né? Ele tá pensando na melhor forma de captar o áudio, óbvio. Assim como a Anya também tá pensando na melhor forma de ter esse áudio. A gente tá pensando no vídeo. Todo mundo tem que se conversar aí em algum momento para as coisas dar certo. Mas beleza, né? Vamos gravar aqui. Ele funciona por várias razões e não funciona por outras. Nossa, que luz, hein? Coisa linda! Mas será que eles aqui estão preparados para coisas que eles não estão planejando e que muito possivelmente vão acontecer na nossa collab? É uma dúvida que eu tenho. A resposta para essa pergunta é muito simples. Eu acho que ela está sustentada em apenas uma coisa: confiança. Se
a gente conseguir mostrar para eles que eles podem confiar na gente, eles se entregam. E se a gente conseguir confiar plenamente no que eles estão oferecendo e contribuindo, com certeza a gente vai ter uma experiência em que coisas imprevisíveis possam acontecer, porque naquele momento todo mundo vai confiar em si mesmo e no outro. Hi there, Anya. So today we went to the studio. It's really nice, and just wanted to share with you that that's okay for us. Here we have some É hoje que a gente grava a nossa collab dinamarquesa. Aproveitar que parou um pouco a chuva e a gente vai pegar nosso ônibus. Simbora. Tô aqui, estamos felizes, tem lugar, tem collab, tem artista, tem gente para ajudar na pós do áudio, não tem do que reclamar, pode chover. Trabalhar com a Anya tem sido uma experiência muito diferente das outras que a gente já teve em What If Collab. Dá pra ver que ela tá muito envolvida com essa gravação, dá pra ver que ela é muito dedicada. Wow! Okay, honey. So, let's. E é muito legal quando a gente encontra pessoas que, de alguma forma, respeitam tanto o trabalho delas quanto o nosso trabalho. The idea of the take, it's gonna be, we are thinking to follow Anya from that door, I don't know if it's possible, just walking. She won't be singing. As a making of, it's kind of the backstage thing. Yeah, I'm following you to the piano. We are not seeing anyone. Calma. Agora vamos passar para eles aonde eles vão estar e a corre que eles vão ter que fazer para chegar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, sem fazer barulho. You all will squeeze like a big happy family here in the beginning. Hygge moment. Yeah, Hygge moment. Hygge moment. I'm Anya, I'm here beautiful and doing my thing. I'm walking to the piano You guys go. and then that's where you go. Go. Vai dar tudo certo. Espero. Right? Right. Yes, for sure. See? They understand. That's good. Parece que ela vai se convencendo aos poucos também de que, não tendo condições de ter total controle de um ambiente de gravação, ela entende que essa história orgânica de assumir coisas que eventualmente não estão ao nosso controle também tem um lado positivo, também tem um lado bonito nesse encontro dela, do coral e da gente. Eu não faço a menor dessa pra me ver, mas eu estou atrás da porta porque eu estou segurando a porta para este momento. Are you guys ready? Yes! Yeah, super ready. Warming up. E aí a gente vai gravar. Action! Did you know that when you sing in choir, people's heartbeats even out? Like, Really? yeah, because you breathe in the same tempo, so people heartbeats. Like if you measure the heart rate, heartbeat is the same, about the same tempo. So it's like, yeah. So we are one organism in a way, singing together. A sensação de se propor a fazer collabs com pessoas que a gente não conhece em países diferentes faz com que
eu sinto que o que muda na verdade é o cenário. Muda a paisagem, muda o clima, muda a comida, a gente muda de casa, mudam as pessoas, mas elas não deixam de ser pessoas. E as pessoas querem se conectar. Naquele momento, todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo se entendia através da língua da arte, né? Eu acho que essa vai ser uma mensagem importante dessa colaboração. I'm like extremely happy. And I feel very, very lucky. Just thank you guys so much. O nosso objetivo de dar a volta ao mundo para fazer colaborações não olha para uma fronteira. Ah, estamos cruzando uma fronteira e a partir de agora é uma coisa nova. Não, de alguma forma a gente quer fazer com que tudo o que a gente está fazendo faça parte de um lugar só, que é esse planeta, e sem distinção. Nossa passagem por Copenhague acaba aqui, porém continua onde? Em Singapura! Vai na frente.